Olá, alunos da turma ATS20, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre balanço hídrico. Eu já deixei esse material via portal, inclusive hoje eu deixei 4 casos clínicos para vocês praticarem aí quanto o balanço hídrico, tudo bem? Então vamos lá? Então, quando a gente fala um pouquinho de balanço hídrico, a gente tem que pensar um pouquinho nas perdas e nos ganhos, né, que esse nosso paciente vai ter, né? E o que seria esses ganhos, né? Como exemplo, as nutrições enterais, parenterais, né, nutrição oral, os soros, soluções fisiológicas, medicações, tudo isso é ganho, tudo isso vai ser infundido no meu paciente. Tudo que entra no meu paciente, de alguma forma, é considerado como ganho no balanço hídrico. E as perdas, né? Quando a gente fala em perdas, é o que é eliminado pelo paciente, né? Então, desde fluidos corporais, como suor excessivos, né? Diurese, um quadro de diarreia, né? Essas eliminações gastrointestinais aí, tudo isso é que o meu paciente perde, né? E quando a gente fala em balanço hídrico, nada mais é do que a somatória de todos os ganhos subtraído pela somatória de todas as perdas, né? Nós iremos fazer aí logo mais um exemplo de um caso clínico e vocês vão entender bem como que funciona aí o cálculo desse balanço hídrico, tá bom? Então vamos lá. O balanço hídrico é o resultado da quantidade de líquido que entra e sai no corpo humano em um determinado intervalo de tempo. Normalmente o balanço hídrico ele é fechado parcialmente a cada 12 horas e fechado por completo a cada 24 horas, né? Então, todos os plantões eles precisam anotar aí o que foi infundido, o que foi eliminado, o que teve de perda aí nesse paciente durante os plantões, né? E no final de 12 horas é realizado um cálculo parcial, né? Uma somatória primária, digamos assim. E nas 24 horas, sim, é finalizado o balanço hídrico, tá? Tem por objetivo monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do cliente diante do tratamento proposto, dependendo do seu estado patológico, renal e cardíaco, né? Então, tudo isso, quando a gente fala em balanço hídrico, o principal é saber como é que está o equilíbrio hidroeletrolítico do meu paciente. Se ele está retendo líquido ou se ele está eliminando demais, né? Pacientes que estão apresentando aí quadro de balanço hídrico negativo, quer dizer que ele está eliminando mais do que ele está retendo. Ou quando o paciente tem um balanço hídrico muito positivo, né, um valor muito elevado aí, um valor positivo, quer dizer que ele está retendo líquido, que ele deveria eliminar, está tendo aí uma retenção desse líquido, tá? Então, só reforçando aí, o objetivo é monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do paciente diante do tratamento proposto, considerando o seu estado patológico, renal e cardíaco. A manutenção do equilíbrio hídrico depende de sua adequada ingestão de líquidos, contrabalanceando as perdas obrigatórias pelo rim, pele, pulmões e fezes. Então, quando a gente fala em ganho, é o que é administrado no meu paciente, né? O que é infundido, né? E quando eu falo em perda, é o que é eliminado por esse paciente, tá? É feito através da subtração entre o volume total de líquidos administrados e volume total dos eliminados. Então, eu deixei essa tabelinha aí para vocês, né? Quando a gente vai fazer aí o balanço hídrico parcial ou total do nosso paciente, a gente sempre coloca ali do lado direito o que foi ingerido, né? O que foi administrado no meu paciente. Então, foi água, foi dieta, foi medicação, e eu coloco todos os valores ali do lado dessa tabelinha. Depois eu vou somar, né? Que nesse caso aí, ó, via oral, água dos alimentos, metabolismo, deu aproximadamente um total de 2.500 ml. Isso é o que foi infundido no meu paciente, tá? E as perdas, né? Urina, ele apresentou 1.400 ml de urina, né? A pele, provavelmente ele estava secretivo, questões de respiração, fezes, né? Deu em torno aí
um total de 2.500 ml as perdas desse paciente. E aí, quando eu faço o cálculo, né, eu pego aí o que foi infundido menos o que foi perdido, né, vai ter um valor aí de 0, né? Então, 2.500 positivos, né, o que foi administrado, menos os 2.500 que foram as perdas, o balanço hídrico é 0. Quanto mais próximo de 0 o balanço hídrico for, melhor estará aí a retenção, né, o equilíbrio hídrico do nosso paciente, tá bom? Então, quando a gente fala um pouquinho entre ganhos e perdas, a gente precisa lembrar, né, do que eu acabei de dizer aí, sobre que nem sempre quando o paciente está positivo é algo positivo, né? Quando o paciente está com valor muito alto, quer dizer que ele está retendo líquido, né? Então, nesse caso ali anterior, se meu paciente estivesse com balanço hídrico de 1.500 ml positivos, isso estaria me dizendo que ele está com uma retenção de líquidos de 1.500, né? Ou seja, ele não eliminou aquilo, tá? Quando eu tenho um balanço negativo, quer dizer que eu estou perdendo líquido, né? Então, pensando aí no caso anterior que nós fizemos essa somatória, se tivesse dado um valor de 1.000 ml negativos, quer dizer que meu paciente está perdendo mais líquidos do que foi infundido, tá? O balanço hídrico será positivo quando o volume dos administrados for maior do que os eliminados e será negativo quando o volume dos eliminados for maior do que os administrados. Deve ser concluído ao término de 24 horas. Então, como eu comentei com vocês, normalmente aí a enfermagem realiza um balanço hídrico parcial nas primeiras 12 horas, né? E finaliza totalmente esse balanço hídrico após 24 horas, tá? Voltei aqui a deixar mais alguns exemplos, né, de ganhos e perdas, né? Quando a gente fala em ganho, então quer dizer a entrada, o que será administrado no meu paciente, que vai desde dieta e por sonda nasogástrica, nasointeral, ostomias, né? Ingestão de água, suco, chás, terapia medicamentosa, questão de soro, medicações diluídas, hemocomponentes, né? NPP, enfim, tá? E considerados aí como perda ou saída são as eliminações, né? O que meu paciente aí elimina. Então, que vai desde aí de diurese, fezes líquidas, né? Vômito, drenagem de secreção, né? Então, tudo que tem lá no dreno, um dreno de tórax, por exemplo, antes de eu desprezar toda aquela secreção, eu preciso anotar o quanto que foi o débito daquele que foi drenado, né? Justamente para que eu possa fazer aí o meu balanço hídrico, tá bom? Então, só dando uma reforçada aí nos principais passos aí do nosso balanço hídrico, tá? Primeiro, realizar a higienização das mãos, realizar a conferência dos dispositivos e acessos do recebimento do plantão, realizar o registro correto do volume total de soluções nos rótulos do soro. Então, quando eu vou identificar o meu soro, a minha medicação, eu preciso colocar corretamente qual que é o volume total que será infundido ali naquele rótulo identificador, tá? Pesar os beneficiários nos dias padrões do setor. Alguns setores, principalmente o TI, eles têm a rotina de pesar esse paciente diariamente ou a cada 2 dias. Anotar na folha do balanço hídrico os volumes de medicamentos e de soluções administradas por bomba de infusão, bem como os líquidos administrados por via oral durante o plantão de 12 horas. Quando o hospital, né, o setor não trabalha com prontuário eletrônico, normalmente eles têm um impresso, né, uma tabela específica para balanço hídrico. Então, é um formulário que você vai preencher lá todas as entradas e todas as saídas do meu paciente, tá? Então, desde que foi infundido, né, seja por bomba de infusão ou não, né, alimentação, tudo isso a gente precisa colocar lá nas entradas, né, e também descrever as perdas, né, através de diurese, vômito, entre outros, tá? Anotar na folha do balanço hídrico os volumes de hemocomponentes administrados, plasma, plaquetas, albuminas,
porém não somar o volume do concentrado de hemácia, que deverá apenas estar relacionado. O que isso quer dizer, né? Quando o paciente ele precisa receber um hemo concentrado, ele está recebendo algo, certo? Então, está sendo infundido algo nesse paciente. Nós precisamos relatar isso lá no balanço hídrico. Porém, na somatória das ganhos, né, menos as perdas, a gente não contabiliza esse hemo concentrado. Por que não, né? A intenção, quando é realizada uma transfusão sanguínea, a intenção é que esse paciente não perca esse sangue, né? Pelo contrário, que ele absorva isso, que vá para o organismo e que fique lá, né? A intenção é que ele não perca. É por isso que a gente precisa sim registrar lá no balanço hídrico, porém a gente não soma ele porque ele não vai ser uma perda. Eu não tenho a intenção que esse paciente sangre, né? Depois aí de uma transfusão, tá bom? Medir e anotar o volume de urina, fezes, vômitos, drenagem de sondas e drenos, quantidade de suor na coluna dos eliminados, pesando fraldas ou por estimativa de quantidade. Pequena quantidade, 1 cruz, média quantidade, 2 e grande, 3 cruzes. Somar as colunas de líquidos administrados e a coluna do eliminados. Então, eu vou somar tudo que foi administrado, deu um valor. Aí, eu vou lá, tudo que foi eliminado e deu um valor, tá? Concluir o balanço parcial a cada 12 horas e o total a cada 24 horas. Comunicar ao enfermeiro ou um médico alterações como anúria, diarreia, volumes de vômitos, presença de sangue nos líquidos eliminados e atraso de infunções prescritas. E cuidados específicos. Ao receber o plantão, observar a infusão de soroterapia e medicamento do beneficiário, atendendo para as bombas de infusão se as mesmas forem zeradas ou não. O que isso quer dizer? Se a minha bomba for zerada, né, eu preciso lá no meu balanço hídrico descrever, né, anotar o restante daquela infusão, tá bom? Atentar para realizar uma anotação fidedigna no espaço adequado, para não comprometer a avaliação do beneficiário. Cuidados quanto ao registro de eliminações. As evacuações serão registradas com o símbolo mais, de acordo com a quantidade eliminada, de 1 a 3. Como eu comentei com vocês, pequena quantidade, 1 cruz, média quantidade, 2 e 3, alta quantidade, né, uma quantidade aumentada, 3 cruzes. A diurese será anotada pelo valor em ml, né? Normalmente esses pacientes que estão aí em realização de balanço hídrico, eles estão usando aí sonda vesical de Demore e a gente consegue mensurar essa diurese pela bolsa coletora, tá? Quando o beneficiário estiver em uso de fralda descartável, realizar a pesagem da fralda e subtrair do peso da fralda anotado previamente. Aqui por final, eu deixei para vocês aí um exemplo, né, de impresso de balanço hídrico. Então, esse impresso, além de anotar os sinais vitais do meu paciente, eu tenho uma coluna que é os ganhos e as perdas do meu paciente. E no final é realizado aí o fechamento do balanço hídrico em 12 horas e o balanço hídrico em 24 horas, tá? Então, existem alguns hospitais que ainda trabalham com prontuário físico e provavelmente existe algum impresso próprio para ser realizado o cálculo desse balanço hídrico. Nos prontuários eletrônicos também existe aí uma determinada aba em que você vai preenchendo os valores e o próprio sistema ele dá o cálculo aí do balanço hídrico, tá bom? Agora eu gostaria de fazer aqui com vocês um dos exercícios, né, dos estudos de caso que eu deixei aqui, sobre balanço hídrico, tá? Então, esse estudo, ele já está ali no portal para vocês, tá? Em específico, eu vou fazer esse estudo de caso 3 para vocês entenderem como que é essa somatória, tá? Então, eu coloquei uma historinha aí, né? Um atendimento aí de um senhor de 72 anos, né, que foi internado na UTI, né, e a partir lá da UTI a gente começou a fazer, a mensurar esse balanço hídrico do paciente, tá? Então eu vou ler a historinha aqui para vocês, ó. JSF, de 72 anos, diabético, hipertenso,
deu entrada no pronto atendimento após queixa de precordialgia intensa. Realizado eletrocardiograma pela equipe de enfermagem, na qual foi identificado o infarto agudo do miocárdio com supra. Encaminhado o paciente para o setor de hemodinâmica, visando a realização de cateterismo cardíaco. Após procedimento, internado no setor de UTI. Durante o plantão de 12 horas, foram administrados soro fisiológico 0,9% de 1.000 ml, adrenalina de 3 ml, dieta por sonda nasoenteral de 250 ml e 250 ml de água, e teve uma eliminação de 800 ml de diurese por sonda vesical de demora e aspirado aproximadamente 200 ml de secreção por via orotraqueal. Diante do caso clínico, calcule o balanço hídrico do paciente e descreva se o mesmo encontra-se positivo ou negativo, né? Então, nós vamos somar todos os ganhos. O que é o ganho? Foi administrado lá no meu paciente 1.000 ml de soro fisiológico, mais 3 ml de adrenalina, mais 250 ml de dieta por sonda nasoenteral, mais 250 ml de água após a dieta, que teve um total de 1.503 ml. Então, durante esse plantão de 12 horas, foi administrado no meu paciente 1.503 ml. Isso são as ganhas, né? Os ganhos do meu paciente, tá? E as perdas, né? O que meu paciente eliminou, né? Diante aqui do caso clínico, ele eliminou aí 800 ml de diurese por sonda vesical, mas foi aspirado também, né? 200 ml aí de secreção por orotraqueal. Então, 800 mais 200 é igual a 1.000 ml, né? Então, meu paciente, durante um plantão de 12 horas, teve um ganho de 1.503 ml e uma perda de 1.000 ml. E aí, eu vou fazer aí o cálculo de subtração. 1.503 menos 1.000, né? Porque o 1.503 é o que eu administrei no meu paciente e o 1.000 é a perda, o que o meu paciente eliminou. Então, 1.503 menos 1.000 é igual a 503 ml positivos, né? Então, meu balanço hídrico nesse caso clínico é um balanço hídrico positivo. Meu paciente está retendo 503 ml, né? E lembre-se, quanto mais próximo de zero, melhor o nosso balanço hídrico, porque o ideal é tudo que eu administrar nesse paciente, ele ser eliminado, tá? Nesse caso aqui de 503 ml, meu paciente está retendo esse valor, ou seja, ainda está lá no corpinho do meu paciente essa quantidade aí, tá bom? Então, um dos objetivos aí, além do equilíbrio hídrico, né, na realização do balanço hídrico, é uma constatação se esse paciente está retendo muito líquido, se ele está entrando num quadro de desidratação, quando ele está perdendo muito líquido, né? E muitas patologias estão associadas aí ao cálculo do balanço hídrico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de responder esses demais casos clínicos, tá bom? E eu vejo vocês em sala de aula. Beijinhos e até mais!